Amigos queridos, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, e buscar os ensinamentos de vida eterna, clarões de luz aos nossos espíritos sedentos da verdade. Se conosco, Senhor. Enviai pelo seu misericordioso amor os seus mensageiros, prepostos o seu amor na terra, para que sejam conosco uma vez mais. E a cada lição do seu Evangelho, Senhor, nossos pensamentos se alinham, nossos sentimentos se harmonizam e nossas ações reagem de consonância com as sábias leis de Deus. Ampara-nos a pequenez, Senhor, e infunde em nossos sentimentos o vigor do bom ânimo, para que, nutridos dessa verdade, possamos seguir resolutos e trilharmos os caminhos traçados por nós mesmos, regidos pela nossa consciência. Quanto somos agradecidos, Senhor, pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, pelas oportunidades redentoras do caminho e pelos amigos que ombreiam conosco a existência na terra. Assim, Mestre querido e bom, em seu nome e em nome dos bons espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o egoísmo, no capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, é a invasão dessa lepra do coração humano que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam a marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro o extirpar do vosso coração. É um chamamento fortíssimo quando a equipe do Espírito de Verdade, no pensamento de Emmanuel, aqui no Evangelho, ele convoca os novos apóstolos da fé. Quem são os novos apóstolos da fé? São aqueles de nós que já aderimos à experiência do cristianismo redivivo. São todos aqueles de nós que dentro da doutrina espírita abrem no seu íntimo esta expansão do sentimento para que esse exclusivismo chamado egoísmo, esse ensimesmamento, essa clausura íntima, rompa definitivamente. E nós não podemos passar desapercebidos por esse convite, por essa frase do Evangelho. Nenhum convite do Evangelho é em vão. E não são alguns que talvez a gente atribua maiores condições. O chamamento é para todos, porque o capítulo dos chamados, que Jesus nos chamou a todos, mas poucos se fazem escolhidos. Então, esse chamamento aqui
é a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças, das ervas invasoras. Que nós precisamos, enquanto trabalhadores espíritas cristãos, nos imbuirmos de uma tarefa de grande valor evolutivo para nós, que é vencermos o egoísmo em nós. E por isso que nós temos insistido, nesses tempos de maior recolhimento, que é no ambiente familiar, ali no reduto íntimo, que isso se faz. Que isto nós precisamos ser no nosso lar muito, 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 muito melhores do que somos com os amigos a quem amamos e respeitamos. Porque esse é o testemunho para nos fazermos escolhidos, para quando voltarmos às lides na vinha do Senhor, nós possamos voltar diferentes, profundamente, estruturalmente modificados. Porque o egoísmo é o maior antagonismo que nós podemos ter à caridade. A caridade é a expressão mais expandida de sentimentos, né? O que é a caridade, senão o amor na forma operacional, o amor na forma expandida dos nossos sentimentos? Eu vou ler um trechinho aqui de uma mensagem do livro O Evangelho de Chico Xavier. Foi alguns pensamentos que ele escreveu e que diz assim sobre o egoísmo. Eu acho que o Chico é uma autoridade moral, né, em caridade. Então ele pode falar sobre o egoísmo dizendo assim: quem pensa exclusivamente em si ainda não avançou o suficiente para um melhor aproveitamento do tempo. Então ele diz que quem está exclusivamente pensando em si está parado. É paralisante esse ensimesmamento, né? E às vezes esse pensar em si é muito velado e vem com uma aparência adequada, mas se nós fizermos reflexões profundas, visitarmos mesmo a nossa consciência, nós vamos perceber qual o interesse que eu tinha em fazer isso. Qual o interesse em dizer isso? O que estava por trás dessa minha intenção? E nós vamos perceber que a grande maioria dessas respostas está relacionadas ao egoísmo. Então, a evolução do espírito se paralisa no egoísmo totalmente. O espírito egoísta, muitas vezes, mostra-se mais cristalizado do que aquele que, por exemplo, comete um crime. Analogia forte. O egoísta está mais paralisado, cristalizado, do que alguém que comete um crime. O criminoso, momentâneo, pode ter sido vítima de um desequilíbrio emocional. O egoísta é o espírito insensível, que se vale dos outros para colimar os seus objetivos, sem se importar com as consequências danosas para aqueles dos quais se aproveita. Então eu achei essa analogia muito forte, porque eu posso ter um impulso de desequilíbrio, cometer um desatino, um crime, mas o egoísta, muitas vezes, ele está cristalizado e ele está insensível. Porque quando nós estamos em algum aspecto da nossa personalidade egoístas, nós não estamos vendo o outro. O outro não existe. Ele pode ser um mero objeto da satisfação dos meus desejos, mas ele, enquanto ser espiritual, não existe para mim. E não existe para mim porque eu também não me percebo como espírito. Temos falado isso todos os dias. Eu só poderei perceber o outro como ser espiritual quando isto fizer parte dos meus hábitos espirituais. E para que eu não veja o outro
que o outro seja apenas um espelho, onde eu me perceba no outro. Então, nós precisamos caminhar bem profundamente sobre essa questão do egoísmo. No Livro dos Espíritos, a complementação do Espírito de Verdade a essa questão, diz que o egoísmo, para ser vencido, ele vai precisar de um processo de educação. Só a educação do espírito é que vai sanear essa chaga, que às vezes está oculta em nós, mas é uma chaga moral. Mas não é a educação moderna ou técnicas pedagógicas diferenciadas, não é disso que os espíritos fazem, conquanto isso sejam bem para todos. Mas nós estamos falando que o que educa o espírito é ele se manter nas construções morais daqueles que com ele convivem. Porque quando convivemos uns com os outros, nós estamos inoculando do que sou, do que sinto, do que penso, a nível de imagens mentais, que são as nossas experiências. E o espírito mergulhado nesse reduto, como ontem falamos, de tanto ser servido, de tanto ser amado, de tanto ser respeitado, de tanto receber oportunidades, ele cede. E aquilo cala fundo quando ele percebe que as pessoas estão para socorrê-lo, para abastecer as suas necessidades. Esse é o processo de educação do espírito. Quando o Pestalozzi trouxe a sua metodologia, qual é a metodologia de Pestalozzi? Chama relacionamento, eu entendo assim. Ele se relacionou amorosamente com as crianças, com os jovens, com todos. E ele tinha isto para dar para o outro, porque ele não usou de artifícios pedagógicos de alguém. Ele doou as suas construções, que expandem, e os demais, entre aspas, alunos, mergulham na expansão do seu campo vibratório, da sua psicosfera radiante, do seu universo de amorosidade. Então, quanto tempo aqueles espíritos conviveram mergulhados e imantados é a marca da educação que receberam. Quando a gente vê Tomás Novellino, o fiel discípulo de Eurípides Barçanufo, por que ele, até o desencarne, ele vibrava com os feitos de caridade, de benevolência, de benemerência que aprendeu com Eurípides? Porque a imantação vibratória de Eurípides, enquanto conviviam e se relacionavam, marcou de forma indelével aquele espírito. E nós precisamos trazer em nós as marcas do Cristo em nós, do quanto os seus ensinamentos já nos tocaram e que move as nossas ações. Então, esse é o processo de educação, já que o Livro dos Espíritos e o Evangelho está nos dizendo que o egoísmo, essa crueldade do espírito, ele só se fará resolver na causa. E essa causa precisa receber o influxo da educação do espírito. É sempre importante nós refletirmos porque que o que está nos motivando na nossa vida, todos os dias, nós dedicarmos um tempo, mesmo que seja mínimo, para mergulharmos o nosso pensamento nesses conteúdos da doutrina espírita. Então, nós sabemos que esse conhecimento que Kardec compilou na doutrina é, sem sombra de dúvida, a verdade. Porque todo o tempo todo, a doutrina espírita se fundamenta nas leis divinas. E as leis divinas
é a verdade. Então, conforme nós vamos aclimatando o nosso pensamento nesta verdade que representa as leis divinas, quanto mais nós demorarmos a nossa reflexão nisso, nesses conteúdos, mais imantados nós vamos ficar de uma vibração que pode realmente nos mover num movimento de progresso. Então, o que de novo a gente tem para falar de orgulho e de egoísmo? Nada. Nós não temos nada de novo para falar, não é? Porque tudo que poderia ser dito sobre esses dois temas já foram ditos por Jesus e pela codificação. Não tem nada que a gente possa acrescentar. Mas o que nós podemos fazer é, sem nenhuma sombra de dúvida, aprofundar o entendimento daquilo que já foi dito. Entender cada vez mais profundamente, porque na medida que nós vamos aprofundando esse entendimento na nossa consciência, essa verdade, essas leis vão sendo incorporadas em nós pela vivência. Porque depois que eu entendo de verdade e profundamente alguma coisa, fica difícil eu viver diferente daquilo, a não ser que eu queira ficar mergulhada num eterno conflito. Então, às vezes a gente chega num lugar ou num ambiente ou abre uma palestra ou um texto, ou vai ouvir alguém dizer e o título está lá, orgulho e egoísmo. Dá vontade da gente sair correndo, porque quanto nós já ouvimos sobre isso. Mas, sem sombra de dúvida, o que está nos impedindo de alçar voos para outras esferas é, de fato, esses dois conteúdos. Então, eu gostaria de trazer uma frase de André Luiz, que está num texto intitulado Uso e Abuso, em que ele define, do jeito dele, no entendimento dele, o egoísmo. Então ele diz assim, que o egoísmo é quando nós abusamos do nosso direito. Olha que espetáculo de definição. O egoísmo é quando abusamos do nosso direito. Então, eu penso que é importante essa reflexão, porque se eu pensar na minha existência, na minha vida, e eu pensar assim, quais são os meus direitos? Eu tenho direito a quê? Estando reencarnada, vivendo nesse momento da minha vida, eu tenho direito a quê? Cada um de nós vai pensar. E o egoísmo é o abuso desse direito. Então, por exemplo, eu tenho o direito de ter um lar, porque todos nós temos, até os animais têm, não é? Nós temos o direito de ter um lar. Mas quando eu abuso desse direito, eu estou expressando o egoísmo. Eu tenho o direito de me alimentar. Porque se eu não me alimentar, eu vou morrer de inanição. Mas no instante em que
eu abuso do direito de me alimentar, eu vou ficar num sobrepeso e parece que não, mas o que sobra em mim falta em alguém, com certeza. Os quilos a mais em mim, eu estou necessariamente roubando de alguém. Se nós aprofundarmos o nosso pensamento nisso, nós vamos chegar a essa conclusão. Mas precisa de reflexão. Tudo que está ao meu redor e que eu abuso é a expressão do egoísmo. Então, um professor, é direito do professor manter uma harmonia, uma disciplina na sua sala de aula. Mas, se esse professor, como antigamente, em alguns lugares ainda isso existe, pega uma régua e quebra na cabeça do aluno, porque ele está conversando, ele está no abuso daquela função que ele tem. E isso é egoísmo. Isso é a extensão do egoísmo, que é o orgulho. Então, eu me valho da minha posição para tirar de você o que lhe é devido. Porque na hora que eu agrido fisicamente ou verbalmente, e o outro não pode se defender por alguma razão, eu estou tirando dele a liberdade dele se manifestar. Porque ele é acuado pela minha autoridade, não vai se manifestar. Então, quando nós analisamos essa frase e pensamos na nossa vida, nos direitos que o Pai nos confere, nos oportuniza, e vamos observando os nossos abusos em tudo, aí nós vamos percebendo esse egoísmo manifesto em nossa intimidade. Então vamos pensar, cada um de nós, quais são os nossos abusos. Então, vamos pensar, por exemplo, naqueles abusos mais terríveis, né? Todos nós, isso a gente vê desde que o mundo é mundo, né? E no Novo Testamento, no Velho Testamento, em todas as religiões do mundo, né? Nós vamos ver, por exemplo, o uso do vinho como quase um tesouro, muitas vezes, né? Então, um espírito, ele tem o direito de, mil aspas, gozar de um momento de tomar o seu vinho com a sua família, com seu amigo, colocar aquele líquido tão bem preparado, tão bem produzido pela natureza, né? Porque um vinho é uma coisa extraordinária. Se nós observarmos o processo de fermentação, o processo de produção é uma coisa maravilhosa, né? Então a gente pega aquela uva, faz todo aquele processo e serve com aquela cor extraordinária, mesmo que seja branco, né? Mas não é branco exatamente, né? Tem uma cor, às vezes até acastanhada. É uma coisa maravilhosa.
temos o direito de uso disso, que é uma tecnologia da própria natureza. Mas, se nós abusamos disso, que seja 1 milímetro, já é o desrespeito ao outro, à sociedade, à dignidade, ao mundo, a tudo. Porque uma coisa é usar, outra coisa é abusar. Então, os abusos, porque todo vício é um abuso, de qualquer natureza. É um abuso daquilo que nós temos direito. Nós temos um corpo e nós temos direito do prazer, em todos os níveis, desde que isso não seja abuso. Porque no momento que nós entramos nesse conteúdo, aí já vamos nos perder dentro desse contexto. Porque o Evangelho, ele vai nos mostrar que quando o homem sanear na sua intimidade os seus abusos, quando ele sanear na sua intimidade o egoísmo e o orgulho, quando isso tiver solucionado na sua intimidade e no seu lar, olha que interessante, aí vai começar uma segunda etapa e aí final do mundo de regeneração, que é o quê? A reforma das instituições, que estão quase que na totalidade absolutamente corrompidas por nós mesmos, pelos nossos vícios, pelos nossos abusos, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Então esse processo, ele é um processo muito interessante. E quantas vezes nós vamos ver a humanidade ensaiando teorias, movimentos, processos de lá para cá. E a gente viu que todos faliram. Nós temos sistemas políticos e sociais no mundo espalhados, com vários nomes que não vamos dizer aqui para não falar que a gente tem um partido ou uma situação ou isso, aquilo, mas nós temos aí sistemas espalhados que tentaram, com toda a força e boa vontade, corrigir primeiro as instituições, primeiro a sociedade, sem atacar de imediato o indivíduo e a família. Então esse é um processo que não dá certo, É um movimento que nós temos que fazer, porque é esse processo que a gente tem que ter, dizer assim, não, se tem uma instituição que está dando certo sobre algum aspecto, cava lá, vai lá abrir a sua intimidade e ver quem está lá. Ver quem está lá. Quem são as pessoas que mantêm aquilo que está dando certo num mundo como o nosso. Então esse movimento e esse entendimento, ele é fundamental para nós. Essas definições que esses espíritos muito avançados trazem e que nós precisamos olhar. Nós temos abuso de poder, nós temos abuso no corpo, nós temos abuso na religião, nós temos abuso na alimentação, nós temos abuso com o quê? É isso que caracteriza o nosso egoísmo. Então vamos fazer a prece.
Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, mil vezes obrigada por esta manhã gloriosa que nos encontramos em Seu nome. Estamos desejosos de aprender cada vez mais estas lições de vida eterna, para que possamos nos tornar espíritos lúcidos, amorosos, dispostos ao bem e à verdade. Que estejamos interessados cada vez mais em aprender e viver estas lições que o Senhor tem nos ensinado amorosamente, para que possamos nos tornar espíritos evangelizados. Ampara, Jesus, todos os nossos irmãos inscritos nos cadernos de vibração da nossa casa e de todas as casas irmãs, para que nesta hora abençoada possam receber da equipe socorrista que nos ouve nesta hora as vibrações de amor e saúde de que são necessitados. Visita, Jesus, nossos irmãos nos hospitais, nos lares, nas enfermarias, e derrama sobre eles a paz e a saúde. E nós outros, Senhor, vamos orar pelo Brasil, pela pátria amada, por este ambiente que o Senhor nos oportunizou nascer, para que aqui nos evangelizássemos, que nós possamos proteger as nossas florestas, nossos campos, nossos animais, nossos olhos d'água, nossos rios. Que possamos ser aqueles a oferecer as nossas mãos, nossos corações ao trabalho, nos tornando espíritos honestos e dedicados à causa de Jesus na terra. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.